Olá, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras, firme e forte nos estudos. Robson Concursos mais uma vez aqui vibrando, isso mesmo, para dar continuidade às resoluções das nossas 100 questões contra os crimes da administração pública. Hoje sobre o crime de concussão, exatamente 0 horas e 7 minutos do dia 14 de 1 de 2021. Hoje vamos resolver várias questões: concussão, corrupção passiva, excesso de exação, prevaricação, entre outros. Se você perdeu a primeira parte, meu guerreiro, corre lá no meu canal no YouTube, isso mesmo, na playlist das questões de direito penal dos crimes contra a administração pública, que está lá a primeira parte falando tudo sobre peculato. E agora vamos dar continuidade ao crime de concussão, excesso de exação, corrupção passiva, prevaricação, entre outros, meu guerreiro e minha guerreira. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e compartilha para alcançar milhares de vidas que estão precisando, principalmente as vidas mais humildes. Para quem não me conhece, Robson Marques, conhecido como Robson Concursos, policial civil do estado de Pernambuco, força e honra. Criei o canal Robson Concursos para ajudar as vidas que precisam, principalmente as vidas mais humildes. Sem mais delongas, vamos dar continuidade às resoluções das nossas questões, meus nobres guerreiros e minhas nobres guerreiras. Então, meus nobres guerreiros e minhas nobres guerreiras, hoje vamos dar continuidade às 100 questões dos crimes contra a administração pública. Concussão, isso mesmo. Vamos ver aqui o crime de concussão, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí a primeira questão, ano 2019, juiz, mas Robson, logo de juiz Robson Concurso Estratégico, crimes contra a administração pública, não escolhe o cargo, despencam nas provas. Diz o seguinte: Joaquim, fiscal de vigilância sanitária de determinado município brasileiro, estava licenciado do seu cargo público quando exigiu de Paulo determinada vantagem econômica indevida para si em função do seu cargo público, a fim de evitar a ação da fiscalização no estabelecimento comercial de Paulo. Nessa situação hipotética, Joaquim praticou o delito de concussão. E aí, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, certo ou errado essa questão? Com certeza certo, isso mesmo. Falou em verbo exigir, a princípio é o crime de concussão. É mesmo, Robson? Não se preocupe, vamos ver. Olha aí. Não esqueça, concussão, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, artigo 316 do Código Penal diz o seguinte: exigir, guarde bem esse verbo exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. É a atualização aí dos crimes do pacote anticrime, a lei 13.964 de 2019, meu guerreiro. Porque antes era pena máxima 8 anos, agora é de 2 a 12 anos, força e honra. Questão 22, ano 2018, diz o seguinte: o crime de concussão admite tentativa? E aí, meu nobre guerreiro, meu nobre guerreiro, o crime de concussão admite tentativa? Você sabe o que é tentativa? Não sabe? Não se preocupe, você vai aprender. Então, crime de concussão admite tentativa, meu guerreiro, minha guerreira, certo ou errado? Olha aí, totalmente certo, isso mesmo, tentativa, isso mesmo. Quando nós for estudar os crimes contra a vida, homicídio, infanticídio, meu guerreiro e minha guerreira, não se preocupe, nós vamos aprender ali os tipos de tentativa: tentativa branca, tentativa vermelha, cruenta, incruenta. Não se preocupe, tentativa não se consume por circunstâncias alheias à vontade do agente, isso mesmo, é a tentativa. Então, meu guerreiro, o crime de concussão admite tentativa, certo? Porque, olha aí, meu guerreiro, exemplo, concussão por meio de carta, que é interceptada antes da vítima tomar conhecimento da exigência da vantagem indevida. Então, a doutrina disse que admite sim no crime de concussão a tentativa. O exemplo mais clássico é uma carta que é interceptada, isso mesmo, antes do conhecimento da vítima, ou seja, da exigência da vantagem indevida. Então, crime de concussão admite tentativa, com certeza, força e honra. Olha aí, questão 23, advogado, diz o seguinte: no mesmo contexto fático, são incompatíveis o crime de corrupção ativa, praticado por particular, e o crime de concussão, praticado por funcionário público. Certo ou errado, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira? Você já sabe, olha aí, certíssimo, isso mesmo.
mesmo contexto fático, são incompatíveis. Crime de corrupção ativa e o crime de concussão, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Então, questão 24, investigador de polícia, diz o seguinte, a historinha. Uma investigadora de polícia exigiu, ou seja, falou o verbo exigir, você já fica ligado. Será que é concussão? Isso mesmo, você já fica ligado, porque nós vamos ver questões que tem o verbo exigir, mas é através de violência, ameaça, e já entra a extorsão, não concussão. Então, uma investigadora de polícia exigiu de um traficante de drogas o pagamento de determinada importância em dinheiro, a fim de que evitasse o indiciamento dele em inquérito policial. O traficante pediu um prazo para o pagamento do valor acordado e 2 dias depois entregou o dinheiro à investigadora, a qual então ocultou as provas contra o traficante. Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta. Diz o seguinte: a conduta da investigadora configura crime de concussão consumado quando ela exigiu do traficante o pagamento do valor pecuniário. E aí, meu guerreiro, é o crime de concussão nessa historinha quando ela exigiu do traficante o pagamento do valor pecuniário? Será que o crime de concussão é um crime formal? É um crime próprio? Não sabe? Vamos aprender. Então a questão aqui está certa, isso mesmo. Concussão é um crime formal, meu guerreiro e minha guerreira, independe do exaurimento. No momento que ela exige, meu guerreiro e minha guerreira, já está praticado o crime. Então, ou seja, mais uma questão, não se preocupe, vamos ver o que é crime formal ou delito formal e crime próprio, meu guerreiro. Questão 25 diz o seguinte: o vereador que, em razão do seu cargo, solicitar parte do salário de seus assessores em benefício próprio, praticará o crime de concussão. E aí, certo ou errado? Essa é a questão. Você já sabe, questão errada é mesmo, Robson Concurso. Vamos lá. O vereador que, em razão do seu cargo, ele solicita. Você viu que o crime de concussão, meu guerreiro, é o verbo exigir. Solicitar, nós vamos ver que solicitar ou receber ou aceitar é corrupção passiva. Então, questão errado, isso mesmo. Olha aí, não esqueça, meu guerreiro e minha guerreira. Deixa Robson Concurso sair daqui, olha aí. Não esqueça, concussão, artigo 316, diz o seguinte: verbo exigir na veia, para si ou para outra, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Vantagem devida, pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. A redação ali da atualização vocês já sabem. Então, concussão, verbo exigir para si ou para outra, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então, meu guerreiro, você já sabe, concussão é exigir. Questão 26 diz o seguinte, a historinha: João, policial civil, exigiu vantagem indevida de particular para não prendê-lo em flagrante. A vítima não realizou o pagamento e prontamente comunicou o fato a policiais civis. Nessa situação, como o delito de concussão é formal, o crime consumou-se com a exigência da vantagem indevida, devendo João por ele responder: e aí, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, essa questão está certo ou está errada? Você sabe, meu guerreiro e minha guerreira, está certo ou está errada? Você já sabe, essa questão está certo, porque concussão, você já sabe, é um crime formal, independe do resultado, meu guerreiro e minha guerreira. É mesmo, Robson Concursos? Com certeza. Guarde bem, concussão, verbo exigir, meu guerreiro e minha guerreira, crime formal, e vamos ver daqui a pouco que, além do crime formal, a concussão é um crime próprio. Fosse honra. Olha aqui, meu guerreiro. Concussão, guarde bem. Concussão, crime próprio e delito formal. É mesmo, Robson Concursos? Com certeza. Concussão é crime próprio e delito formal. Esse delito e crime, meu guerreiro e minha guerreira, são sinônimos. Isso mesmo. Não esqueça. Tem vídeo meu já no meu canal no YouTube falando sobre infração penal. Você aprende que infração penal é o gênero no qual tem 2 espécies. Isso mesmo, crime ou delito, no qual são sinônimos, e as contravenções penais. A infração penal, o gênero, se subdivide espécies, crime ou delitos a contravenções penais. Então, meu guerreiro, concussão, crime próprio e delito formal. Coloquei ali delito
para facilitar o nosso aprendizado e já ficar na veia, que são sinônimos crimes ou delitos. Não esqueça, concussão, crime próprio ou delito formal. Então, questão 27 diz o seguinte, olha aí. Cometerá o crime de concussão o empregado de concessionária de serviço público que, utilizando-se de grave ameaça, exigir para si vantagem econômica. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, essa questão está certo ou errado? E aí, Robson, você falou que o verbo exigir é concussão, mas guarde bem, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, exigir em si é o crime de concussão. Agora, se houver ameaça, constrangimento ilegal, não, aí já tipifica outro crime, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, o crime de extorsão. É mesmo, Robson Concursos, com certeza. Olha aí, meu guerreiro, questão errado. Por quê? Porque aqui traduz o crime de extorsão, porque tem a grave ameaça, meu guerreiro e minha guerreira. Mais uma questão, fosse honra vibrando. Cometerá o crime de concussão o funcionário público que, utilizando-se de grave ameaça e em razão da função pública que ocupar, exigir de alguém vantagem indevida. E aí, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, certo ou errado essa questão? Mais uma questão falou e exigir, mas através de que? De ameaça, constrangimento, você já sabe, teve o verbo exigir, mas vem ameaça, constrangimento ilegal. Não, extorsão, não é mais concussão, meu guerreiro e minha guerreira. Então aqui a questão, você já sabe, questão errada, isso mesmo. Olha aí, não esqueça, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, extorsão, artigo 158 do Código Penal diz: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, pena reclusão de 4 a 10 anos e multa. Então, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, não esqueça, extorsão indireta. Isso mesmo, você viu aqui que tem a extorsão, artigo 158, você vai ver agora a extorsão indireta, artigo 160 do Código Penal, que diz: exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro, pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, você tem que ficar ligado, isso mesmo, o verbo exigir, a princípio, não leva ameaça nem constrangimento ilegal, concussão, mas você sabe, ameaça, constrangimento ilegal, extorsão, ainda tem a extorsão indireta. Você, guerreiro, você, guerreira, você vai ficar ligado. Se esqueceu, assiste de novo esse vídeo, vê as questões estratégicas sistematizadas com Robson Concursos para não errar. Então, meu nobre guerreiro, meu nobre guerreiro, a extorsão indireta tem verbo exigir ou receber, força e honra. Questão 29 diz o seguinte, olha aí. Considere que um delegado de polícia tenha exigido vantagem indevida correspondente a determinado montante em dinheiro para a liberação de 2 indivíduos presos em flagrante. Nesse caso, o referido delegado praticou o delito de concussão. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado? A questão diz que considera um delegado de polícia tenha exigido vantagem indevida. E aí, é crime de concussão ou delito, meu guerreiro e minha guerreira? Você já sabe, isso mesmo. Questão certíssima para não errar mais nas provas. Questão 30, segurança judiciária do STF, diz aí: cometerá o crime de concussão o funcionário público que, em razão de ser o responsável pela execução de contrato entre a administração pública e empresa prestadora do serviço de vigilância, passe a exigir para si da empresa vantagem devida em dinheiro. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão que caiu para a segurança judiciária do Supremo Tribunal Federal? Você já sabe, na altura do campeonato, questão certa, não tem como mais o que discutir. Você já viu aí exigir, isso mesmo, verbo exigir envolvendo ameaça, constrangimento, que é o crime de extorsão. Você viu o verbo ali exigir, meu guerreiro e minha guerreira, e o outro verbo que trata da extorsão indireta. Não tem como errar aqui com Robson Concursos. Questão 31, escrivão de polícia da Polícia Federal, isso PCDF, no qual nós vamos fazer o concurso da PCDF. Vou fazer lá também vibrando. Estamos aguardando, meu guerreiro e minha guerreira, o dia da prova no qual está suspensa, mas se Deus quiser,
vai voltar e nós vamos fazer PF, PRF, PCDF, DEPEN em vários concursos. Isso mesmo, óbvios concursos vibrando, meu guerreiro e minha guerreira. Pratica crime de corrupção passiva, funcionário público que, em razão da função solicita, recebe ou aceita vantagem indevida, ao passo que pratica crime de concussão, o funcionário que também, em razão da função, impõe, ordena ou exige vantagem devida. E aí, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, questão de escrivão de polícia da PCDF, você viu ali, e agora, certo ou errado essa questão? Aí você diz, mas Robson, o concurso, a questão disso ali, a primeira parte, eu até me lembro, isso mesmo, corrupção passiva, que tem um verbo solicitar, ou receber, ou aceitar, mas quando entra ali na concussão, eu sei que é o verbo exigir, mas colocou ali, impõe, ordena, fiquei meio confuso, e na hora, meu guerreiro, minha guerreira, isso mesmo, trouxe essa questão maravilhosa para você ter a plena certeza que ela está certa. O Sebrasp, o SESP cobrou dessa forma, meu guerreiro e minha guerreira. Então, mais uma questão estratégica para nós aprender com ela. Impõe, ordena ou exige vantagem devida. O Sebrasp disse que era crime de concussão, força e honra. Vamos para a questão 32. O investigador de polícia da Polícia Civil da Bahia diz o seguinte: o crime de concussão é delito próprio. E aí, meu guerreiro, é delito próprio e consiste na exigência do agente, direta ou indireta, em obter vantagem, isso, em obter da vítima vantagem indevida para si ou para outrem, e consuma-se com a mera exigência, crime formal, sendo o recebimento da vantagem considerado como exaurimento do crime. Linda questão, tratou tudo aí sobre o crime de concussão, meu guerreiro, minha guerreira, questão certa, dizendo que é crime próprio, crime formal, que o exaurimento da vantagem, considerado como exaurimento do crime, a mera exigência. Então, ou seja, o crime ele se consome, meu guerreiro, minha guerreira, com a mera exigência, isso mesmo. Agora, o recebimento da vantagem é considerado o exaurimento do crime. Falou tudo aí sobre o crime de concussão, questão maravilhosa. Olha aí, não esqueça, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, a concussão, artigo 316, verbo exigir, diz o seguinte: exigir para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Atualização da Lei 13.964 de 2019. Vocês já sabem, meu guerreiro e minha guerreira, que além disso o crime de concussão é um crime formal, delito formal, e é um crime próprio, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Não tem como errar. Tá gostando? Se inscreve no canal, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo para alcançar as vidas que estão precisando. Força e honra. Seja um agente, mas seja um agente motivador e transformador de vidas. Amém. Então, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, vamos voltar aqui às nossas questões. Não esqueça, concussão, crime próprio, delito formal, não tem como errar. Concussão, crime próprio e delito formal, força e honra. Você já sabe, infração penal é gênero no qual tem duas espécies, crime ou delitos, e as contravenções penais, roubos, concursos, aqui vibrando. Olha aí, questão 33, diz o seguinte: meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, um policial militar em serviço, ao abordar um cidadão, exigiu dele o pagamento de determinada soma em dinheiro, utilizando-se de violência. Opa, já entrou aí violência e ameaçando, você já sabe, extorsão, de sequestrar o seu filho. A vítima, ante o temor da ameaça, cedeu às exigências formuladas e entregou ao policial a quantia exigida. Nessa situação, não obstante a prática de crime pelo agente, não há que se falar em delito de concussão, pois inexiste nexo causal entre a função pública desempenhada pelo policial e a ameaça proferida. E aí, meu guerreiro, certo ou errado a questão? Linda questão, certíssimo, isso mesmo. Verbo exigir, mas disso o quê? Violência, ameaçando, constrangimento ilegal, ou seja, meu guerreiro, minha guerreira, rompeu ali o nexo causal, inexiste nexo causal entre a função pública desempenhada pelo policial e a ameaça proferida. Não sabe o que é nexo causal, não sabe a teoria analítica tripartida no crime, canal Robson Concursos, toda a teoria analítica tripartida do crime, envolvendo tudo, fato típico, antijurídico, culpável, meu guerreiro, conduta, resultado, tipicidade, nexo causal, tudo lá, de graça para você, para as vidas que precisam. Tem condições? Compre um bom curso preparatório, no mercado há vários. Alfa, Estratégia, Gran Cursos, Direção Concursos, Focos Concursos, Objetivos Concursos, muitos concursos tem, meu guerreiro e minha guerreira, só ir lá. Tem condições, compre, recomendo isso mesmo, porque eu aprendi graças aos cursos, aos professores,
É isso mesmo. Quem não tem condições, vem com Robson Concursos que juntos vamos vencer. Então, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, questão certo. Vamos agora mais uma questão. 34, agente de polícia. Diz o seguinte: Paulo, delegado de polícia, exigiu de Carlos certa quantia em dinheiro para alterar o curso de investigação policial, livrando de um possível indiciamento. Quando da exigência se encontrava acompanhado de Joaquim, que não era funcionário público, mas participou ativamente da conduta, influenciando a vítima a dispor da importância exigida, sob o argumento de que o policial civil poderia beneficiá-lo. Nessa situação, Paulo e Joaquim, mesmo que Carlos não aceite a exigência, responderão pelo crime de compulsão. E aí, meu guerreiro e minha guerreira? Nessa situação, Paulo e Joaquim, mesmo que Carlos não aceite a exigência, responderão pelo crime de concussão, certo ou errado, brincadeira, certíssimo, porque, meu guerreiro, é crime ou delito formal. Então, questão 35, o advogado diz o seguinte: o agente público que, mediante ameaças e lesão corporal, exige vantagem pecuniária indevida, comete o crime de concussão. E, meu guerreiro, certo ou errado? Exigiu vantagem pecuniária, mas mediante o que? Ameaça. Lesão corporal, brincadeira, né, meu guerreiro e minha guerreira? Comete o crime de concussão, é errado, porque você já sabe, teve ameaça, constrangimento ilegal, rompe o nexo causal, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, não é mais concussão. Então, questão 36, agente de inteligência da BIM diz o seguinte: haverá crime de concussão caso o agente, ainda que antes de assumir a função pública, tenha exigido para si ou para outro, direta ou indiretamente, em razão da função pública, vantagem indevida. E agora, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, é antes de assumir. Ele praticou o crime de concussão? Eu lhe pergunto, foi antes de assumir, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, a função pública? Ele exigiu para si ou para outro, direto ou indiretamente, em razão da função pública, vantagem indevida. Praticou o crime de concussão, você já sabe, isso mesmo. Crime formal, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Questão certíssimo, fosse honra. Não esqueça, olha aí, repetição gera perfeição, para você não errar no dia da prova. Isso é importante. Concussão, artigo 316 do Código Penal, verbo exigir na veia, diz o seguinte: exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa, atualização 2019, Lei 13.964. Isso mesmo, concussão, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, é crime formal e é o quê? Também crime próprio. Isso mesmo, crime formal e crime próprio, o crime de concussão, força e honra. Olha aí mais uma questão, diz o seguinte: Policial Rodoviário Federal, PRF, na veia, no qual nós vamos fazer esse concurso, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, e garantir a sonhada aprovação. Vibrando, diz o seguinte: uma das distinções entre o crime de concussão e o de extorsão é que no primeiro, ou seja, na concussão, tipo penal, o funcionário público deve exigir a indevida vantagem sem o uso de violência ou de grave ameaça, que são elementos do segundo tipo penal referido. E aí, meu guerreiro, caiu em 2008, Policial Rodoviário Federal, linda questão, certo ou errado? Eu lhe pergunto, meu nobre guerreiro, essa questão você marcaria no dia da prova hoje, ou seja, no dia 28 que vai ser aplicada, 28 de março, a prova da PRF, isso mesmo, se não houver atraso, nem remarcações, nem suspensão, vai ser no dia 28, certo ou errado? Você marcaria certo ou errado nessa questão? Isso mesmo, você já sabe. Questão certíssimo, na veia, força e honra, linda questão. Questão 38, escrivão da Polícia Federal, isso mesmo. Antes foi PRF, agora escrivão da Polícia Federal, diz o seguinte: Roberto, funcionário público, e Bruno, estranho ao serviço público, exigiram, em razão da função de Roberto, vantagem indevida no valor de 8.000. Nessa situação, tendo em vista que o fato de ser funcionário público é circunstância pessoal de Roberto, a qual não se comunica, apenas ele responderá pelo delito de concussão. A questão estava vindo maravilhosa. No finalzinho, errado. Isso mesmo, meu guerreiro e minha guerreira, questão errado. Por quê? Porque se comunica sim. Isso mesmo, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Fique ligado, isso mesmo.
Fique ligado, olha aí, circunstâncias incomunicáveis. Artigo 30 diz o seguinte: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Então, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, esse artigo 30 é estratégico para a sua prova. Guarde bem isso mesmo, porque diz: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime, força e honra. Então, questão 39, agente de polícia, isso mesmo, diz o seguinte: para configurar, olha aí, o delito de concussão, o funcionário público deve solicitar à vítima a vantagem devida. E agora, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira? E agora, o verbo? Cadê o verbo exigir? Disse ali, olha aí, disse que era solicitar. Não. Vamos aprender, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, no próximo vídeo. Isso mesmo. Crimes de corrupção passiva, isso mesmo, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, no qual o crime da corrupção passiva tem o solicitar, o receber, o aceitar. Então, aqui não, solicitou não. Solicitar corrupção passiva, você já sabe, meu guerreiro e minha guerreira, falou em exigir, a princípio é o crime de concussão, então seja questão errado, porque solicitar, o receber, o aceitar, vamos ver quando estudar os crimes da corrupção passiva, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, que tem no caput, na corrupção passiva própria, solicitar ou receber ou aceitar, força e honra. Então, meu nobre guerreiro, questão 40, delegado de polícia, diz o seguinte: Benedito, antes de assumir a função de delegado de polícia, mas em razão dela, exigiu de um traficante a importância de 10 mil para não indiciá-lo em um inquérito policial instaurado para apurar crime de tráfico ilícito de entorpecentes no interior de uma escola pública. Nessa situação, Benedito cometeu o crime de concussão. E aí, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira? Outra questão, agora delegado de polícia, disse que era antes de assumir. Você já sabe, isso mesmo, você acertou a questão certo, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, porque não importa, exigiu antes de assumir, não se preocupe, é crime formal. Então, crime de concussão na veia, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, questão certíssima. Então, não esqueça, de novo, concussão, meu guerreiro, minha guerreira, 316, exigir para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumir, mas em razão dela vantagem indevida, concussão na veia, pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa, atualização. Então não tem como errar, concussão, meu nobre guerreiro, crime próprio e delito formal, não tem como errar, concussão, crime próprio, delito formal, independe do resultado, meu guerreiro e minha guerreira. Então, questão 41 diz agora o seguinte, olha aí: determinado auditor fiscal da Cefaz exigiu do contribuinte o pagamento de tributo que sabia ser indevido, afirmando que iria recolher o valor aos cofres públicos. Nessa situação hipotética, o auditor fiscal deverá responder pelo cometimento do crime de excesso de exação. E aí, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira? Eu disse, a princípio, verbo exigir concussão, mas tem verbo exigir mediante violência, constrangimento ilegal, que entra a extorsão indireta. Vamos ver agora, meu nobre guerreiro, excesso de exação. Isso mesmo, que é o verbo exigir, mas exigir o quê? Robson, concurso. Vamos ver, meu nobre guerreiro, exigir o quê? Exigir, meu guerreiro e minha guerreira, tributação, isso mesmo. Então a questão está certa, porque nessa situação hipotética, o auditor fiscal deverá responder pelo cometimento do crime de excesso de exação, porque exigiu do contribuinte pagamento de tributo que sabia ser indevido, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Então não esqueça, olha aí Robson Concursos trazendo para você de forma estratégica, esquematizada, excesso de exação, que diz no parágrafo 1º, o seguinte: se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, pena reclusão de 3 a 8 anos e multa. E no parágrafo 2º, isso mesmo, do artigo 316, diz o seguinte: se o funcionário deveria, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher os cofres públicos, pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, você viu agora isso mesmo no parágrafo 1º, no parágrafo 2º do artigo 316, excesso de exação.
exige tributo ou contribuição social. Fique ligado nesse verbo, exigir tributo ou contribuição social, excesso de exação. Meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, força e honra. Vamos agora aqui com Robson Concursos, isso mesmo, mais uma questão que diz o seguinte, olha aí, um funcionário público que cobrar de particular multa de forma assintosa praticará o que, meu guerreiro? Excesso de exação, advocacia administrativa, prevaricação, conduta típica, peculato. E agora, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, qual das alternativas você marcaria? Você se lembrou que nós acabamos de ver no parágrafo 1º e 2º do artigo 316 que o verbo é exigir tributo. Isso mesmo, a questão fala de multa. Então, é o que, meu guerreiro? Você já sabe, olha aí, conduta atípica, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Excesso de exação não é, advocacia administrativa tampouco, prevaricação e peculato não, é conduta atípica, porque só era excesso de exação se fosse exigir tributo ou contribuição social, fosse honra. Tá gostando? Se inscreve, deixa o seu like e compartilha para alcançar as vidas que estão precisando. Então, meu guerreiro e minha guerreira, vamos ver aqui mais uma questão 43 que diz, olha aí, promotor de justiça, despenca nas provas. Eu já disse, crimes contra a administração pública, não importa o cargo, despencam, força e honra. A conduta do funcionário público que fora do exercício de sua função, mas em razão dela exige o pagamento de uma verba indevida, alegando a necessidade de uma taxa de urgência para aprovação de uma obra que sabe irregular, configura o crime. E aí, meu guerreiro? Estelionato, excesso de exação, peculato, corrupção passiva, concussão, você já sabe, isso mesmo. Concussão, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Porque disse ali, verba indevida alegando a necessidade de uma taxa de urgência para aprovação de uma obra que sabe irregular, mas o segredo está no exige o pagamento, meu guerreiro e minha guerreira, de uma verba indenizatória. Por que, Robson Concursos, não é excesso de exação? Porque não é exigir tributo ou contribuição social. Então, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, caracteriza aqui a concussão, força e honra. Olha aí, meu guerreiro, concussão, para não esquecer de novo, artigo 316 do Código Penal, exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Excesso de exação, parágrafo 1º do artigo 316 diz, se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando o devido emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, pena reclusão de 3 a 8 anos e multa. O parágrafo 2º diz, se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, a pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então, meu nobre guerreiro, meu nobre guerreiro, não tem mais como errar concussão, excesso de exação com Robson Concursos, força e honra. Vamos ver agora, olha aí, questão 44, que diz o seguinte, pratica o delito de excesso de exação, funcionário público que exige tributo que sabe ser indevido. E agora, meu nobre guerreiro, meu nobre guerreira, ficou fácil, né? Eu sei, você está sorrindo aí, meu guerreiro e minha guerreira. Então, questão certíssimo. Questão 45, delegado de polícia da PCDF, isso mesmo, vamos fazer lá o concurso para agente e para escrivão, vibrando. Se Marcos exigiu de Maria o pagamento de um tributo que ele sabia ser indevido e ele cometeu o crime de excesso de exação, e aí, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, se Marcos exigiu de Maria o pagamento de um tributo que ele sabia ser indevido, ele cometeu o crime de excesso de exação. Certo ou errado essa questão, meu nobre guerreiro? Você, guerreiro, está sorrindo, você mesmo, você acertou a questão, força e honra. Então, meu guerreiro, excesso de exação, para não errar, ficar na veia. Parágrafo 1º do artigo 316 diz o seguinte, se o funcionário público exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando o devido emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei, isso mesmo, que a lei não autoriza, pena reclusão de 3 a 8 anos e multa. Parágrafo 2º, se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa, força e honra. Então, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, muito obrigado, isso mesmo, exatamente 0 horas e 44 minutos do 14/1 de 2021. Chegamos aqui para resolver mais 20 questões, ou foi 25 questões dos crimes contra a administração pública,
concussão, excesso de exação. Não deixe de assistir o próximo vídeo, vamos ver qual a opção passiva, isso mesmo, prevaricação, entre outros crimes, vibrando, meu guerreiro e minha guerreira. Muito obrigado, continue estudando, focado no seu objetivo, porque você vai vencer. Deus é bom e ama você, vá nessa força, nesse vigor, nessa esperança, porque você hoje está plantando a boa semente para amanhã colher os bons frutos. Lembrado sempre, Deus é bom e ama você, peça a Ele força e sabedoria, que Ele está sempre apto e pronto para ouvir o seu clamor, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Espero que tenha gostado. Se gostou, se inscreve aí no canal Robson Concursos, segue lá meu Instagram, Robson Concursos, meu Facebook, Robson Concursos RDM, vários grupos de estudo, Polícia Federal, Rodoviária, PCDF, DEPEN, entre outros. Lembrados sempre de que o grande caminho que você já percorreu não vai deixar em vão. Você guerreiro, você guerreira, você vai estudar até conseguir conquistar o seu sonho, realizar o seu sonho, o seu objetivo. Se eu que venho de bairros humildes, vendedor de picolé, de pipoca, e depois quer conhecer um pouco da minha história, canal no YouTube, Robson Concursos, tem lá um vídeo falando tudo sobre a minha história. Venho de bairros humildes, venci na vida, policial militar, carteiro, policial civil, reprovei muitos concursos, passei em vários também. Estou aqui estudando, vibrando, fazendo esse projeto para ajudar você, meu guerreiro e minha guerreira. Me ajuda, ajuda você, ajuda a todos, porque há muitas vidas que estão precisando, não tem condições de comprar cursos preparatórios, resolver questões. Então, Robson Concursos sentiu estar aqui fazendo essa obra social, ajudando a quem precisa. Se gostou, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, compartilha, porque milhares de vidas estão precisando. Seja um agente, mas seja um agente motivador e transformador de vidas. Como sempre, a boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos. Deus abençoe você, vem com o Robson Concursos e juntos vamos vencer. Só tenha mais um pouquinho de paciência, de resiliência, de constância, de fé e perseverança, porque você vai vencer. Amém.